Vamos falar sobre emoções. A gente pode dizer que as emoções, elas são a reação dos nossos sentimentos, né? Tanto que as emoções, a gente pode dizer que tem uma tríade da emoção. Primeiro a gente sente, depois a gente expressa e depois ela tem uma reação psicossomática no nosso corpo. Por isso que muitas vezes a gente precisa realmente cuidar das nossas emoções, porque elas vêm tudo para o nosso corpo físico. E aí, quando a gente fala em emoção, a gente fala que existem as emoções primárias, né? Que é o medo, a alegria, a raiva, a aversão. E existe também as emoções secundárias, né? Que são aquelas emoções que são adquiridas por conta da cultura, das religiões, da família, da sociedade. E muitas vezes essas emoções vêm porque a gente está inserido num processo social, né? As emoções secundárias, elas geralmente vêm dentro de um processo social, né? E aí a gente sente vergonha, a gente tem a timidez, a gente tem uma raiva impulsiva, né? E a gente precisa entender isso, né? Como lidar com as emoções? Quantas e quantas vezes nós somos manipulados pelas nossas emoções? A pessoa percebe que a gente tem um pavio curtinho, né? Que a gente pipoca logo e ela vai usando isso contra nós, porque a gente não tem o controle, a gente não conhece, a gente não entende. E quando você vê, você está sendo manipulado. Suas emoções estão sendo manipuladas. Tem pessoas que vão até o nosso limite, porque sabe, ó, faz assim que ela pipoca. E aí você vai ser taxada de grossa, de louca, descompensada. Por quê? Porque a gente não entende esse processo da gente emocional e aí a gente dá carga para o outro usar contra a gente. Por isso a importância da gente entender, né? E aí, como é que a gente consegue entender as emoções? A gente se percebendo, se autoconhecendo. A gente vai se autoconhecendo e a gente vai percebendo os gatilhos que a gente tem das nossas emoções. Então, a primeira coisa a gente fazer é o autoconhecimento. Isso não me deixa bem. Essa pessoa, quando ela fala isso, me magoa. Por que que me magoa? E aí, antes de eu pipocar, antes de eu explodir, eu vou tentar reconhecer esse sentimento em mim, que vai descarregar essa emoção em mim, e que, consequentemente, eu vou ter uma reação. A outra coisa é a empatia, né? No processo de comunicação com outra pessoa que às vezes está numa situação também emocional conflitante, você perceber, se colocar no lugar, né, dessa pessoa. Você se colocar no lugar e tentar compreender. E aí isso também vai dar uma outra coisa que vai ajudar você ao processo emocional, que é a tolerância. Você entender que as pessoas, elas também têm processos emocionais, também têm essas cargas emocionais e que a gente precisa também compreender o outro, porque ninguém é perfeito. A segunda coisa é a gente saber lidar em momentos de pressão, né? Muitas vezes no trabalho, na família, a sobrecarga do dia a dia. E a gente perceber, quando a gente perceber que a gente não está suportando aquilo, que a gente não está aguentando, que está difícil, a gente mesmo parar, respirar um pouco e perceber, eu preciso me acalmar, porque essa carga emocional está muito pesada e eu vou terminar ou adoecendo ou descarregando em alguém.
Outra coisa interessante também é a gente ter a condição de resiliência, né? Tá difícil essa situação, é uma situação atípica na nossa vida, é uma situação dolorosa, é uma sensação difícil, mas eu preciso ter racionalidade, calma para resolver, né? Se eu não conseguir resolver, eu vou ter que me adaptar a essa situação. Isso também é importante. Outra coisa também que a gente precisa ter é a questão da tolerância, eu já falei, da resiliência, eu já falei, do autoconhecimento, eu já falei. A gente precisa também entender as nossas emoções, compreender as nossas emoções. Se isso é uma coisa do outro, da outra pessoa, ou se essa coisa está dentro de mim. Porque às vezes tem a ver com a nossa vida bem lá atrás, a nossa infância, tem a ver com conflitos internos da gente. E aí a gente precisa entender que conflitos internos é esses, que aquela pessoa, quando surge ou fala alguma coisa, acessa esse gatilho emocional. E a gente precisa, geralmente, quando a coisa está muito difícil, a gente precisa procurar uma terapia, né? A gente precisa procurar uma terapia. Outra coisa também é você compreender que nós estamos no mundo onde todas as pessoas elas têm defeitos. Não existe ninguém perfeito, né? Não existe ninguém totalmente perfeito, não existe. As pessoas elas têm dia que elas também não estão bem, né? E a gente tem que respeitar isso. Tem dia que a gente não acorda bem, tem dia que a gente, por mil coisas, a gente não está bem. E aí é preciso a gente também ter esse olhar de compreensão com o outro, né? Mais uma vez a questão da empatia. E é preciso essa preocupação de compreender todo o nosso processo emocional, porque todas as nossas doenças, eu pelo menos acredito, e a própria ciência já disse isso, elas estão voltadas para as questões das nossas emoções. As mágoas que a gente guarda, as dores mal resolvidas, os conflitos mal resolvidos que ficam dentro da gente e a gente vai carregando, carregando, carregando. Vai chegar um dia que isso vai psicossomatizar no nosso corpo. E aí vem as doenças, né? A diabetes, o câncer, a tireoide, mil doenças. Né? Nós somos o corpo físico, o corpo mental, o corpo emocional, né? E aí, esses sentimentos, quando vêm para a gente e se torna uma emoção, porque primeiro a gente sente, vem um sentimento, estou magoada, estou triste. E aí, desse sentimento surge uma emoção, né? Dessa emoção vem o quê? A expressão. Você pode também falar, olha, eu não estou me sentindo bem, isso não está legal, essa situação está me incomodando. E aí também pode vir uma reação, né? Ou você traz essa reação para o corpo, né? E aí você se sente deprimida, você se sente triste, magoada, ou você pipoca. Fica com muita raiva, enfurecida, agressiva e até violenta. E aí é importante a gente trabalhar isso desde. Eu acho que a educação das emoções, né? A inteligência emocional, ela deve ser trabalhada com a criança, né? Aceitar, tá com raiva por quê? Né? Vamos ver por que você está com essa raiva. Começar a permitir que a criança verbalize suas emoções. Tá triste por quê? Quer chorar por quê? Vamos entender esse choro, né? Para poder, desde pequenininho, as crianças já terem contato com o seu próprio autoconhecimento e com as suas emoções, de entender que a gente é humano, que a gente sente, que a gente reage a esses sentimentos, né? Que a gente também precisa expressar esses sentimentos. É isso.